Olá, sou o Dr. Omar Amazonas, gravando da mais perfeita, baixa qualidade, deste espaço extradimensional chamado Mar de Super Sargasso, que não é dentro do multiverso, mas também não é tão longe assim. Não se esqueça de inscrever e de nos seguir. Me seguir, só tem eu aqui. Episódio de hoje, olanzapina, antipsicótico atípico de segunda geração, usado em esquizofrenia e outras psicoses, mas também amplamente usado em transtorno bipolar, tanto nas fases maníacas quanto nas fases depressivas. Sendo que nas fases depressivas ele também pode ser usado em combinações, né? Em alguns países ele é prescrito em uma combinação junto com a fluoxetina. Também é utilizado em transtorno de Tourette e off-label insônia, também em casos de agitação psicomotora, tendências agressivas de forma geral. Mas os principais usos delas são esses, no transtorno bipolar e em casos de esquizofrenia e psicose. Bom, se você está aqui, você deve estar se perguntando, ela é eficaz no que propõe? Sim, ela é eficaz no que propõe. Ela é um remédio que, mesmo em doses baixas, tem uma boa taxa de ocupação dos receptores D2 de dopamina e 5-HT2A de serotonina, o que dá a ela um efeito antipsicótico muito robusto. Ela também vai antagonizar os receptores 5-HT2C de serotonina, que explica também parte dos efeitos antidepressivos dela. Além do mais, ela não vai ter alguns efeitos colaterais comuns dos outros antipsicóticos. Não vai causar hiperprolactinemia, ou quase não irá ter problemas de aumento de prolactina. E também não vai ser comum com a olanzapina os efeitos colaterais extrapiramidais, que são os efeitos de os distúrbios de movimento, como a catisia, que eu gravei um vídeo antes, ou também o parkinsonismo secundário, ou distonia. Isso aí não vai ser tão comum assim com a olanzapina. Bom, apesar dela ter um bom efeito antipsicótico de estabilização de humor, ela tem uma contrapartida, né? Ela é um dos antipsicóticos que mais favorece o ganho de peso, a longo prazo também de distúrbios metabólicos, o que é um fator de abandono por parte do tratamento, né, dos pacientes, que tem implicações estéticas, inclusive com o uso da olanzapina. Bom, ela, como eu disse em outros vídeos, né, os antipsicóticos atuam em outros receptores, que não aqueles que causam os efeitos terapêuticos desejados. E a olanzapina atua antagonizando a ação do receptor de histamina H1, como eu já falei, ela antagoniza também o receptor 5-HT2C de serotonina, e ela também antagoniza o receptor M3 de acetilcolina. O que esses três esse antagonismo vai fazer com que o paciente tenha um apetite fora do normal, que a longo prazo vai favorecer o ganho do peso, né? Porque ele vai comer muito mais do que comeria. A longo prazo vai trazer uma série de problemas para eles, inclusive de lipidemia, resistência insulínica, diabetes tipo 2. Quanto ao diabetes tipo 2, a ação da olanzapina em relação ao receptor, antagonizando o receptor M3 de acetilcolina, já no momento que você começa a olanzapina, já é inibido a secreção de insulina, isso já favorece o aumento da glicemia. Isso vai sendo compensado no longo prazo e a secreção de insulina vai voltando ao normal, e na verdade depois ela se torna até excessiva demais, o que gera resistência insulínica e, portanto, diabetes tipo 2. Então, há de se ter cuidado de se prescrever olanzapina já nos pacientes que já têm problemas de diabetes. Bom, terminando de falar aqui sobre problemas de metabolismo e de obesidade, a olanzapina, no longo prazo, pode ocasionar problemas de sono do paciente. Como assim? Bom, na verdade, a olanzapina até ajuda a dormir, afinal ela atua antagonizando os receptores de histamina H1. Mas como ela
ocasionam grande ganho de peso. Esse ganho de peso, no longo prazo, pode fazer com que o paciente tenha problemas de ordem mecânica nas vias aéreas superiores e isso ocasionar a resistência das vias aéreas, aumento da resistência e a apneia do sono, que é uma causa importante das queixas de insônia que ocorrem por aí. Ou seja, o paciente simplesmente vai ficar num estado que ele não consegue aprofundar no sono e as camadas mais profundas vão ser... Ele não vai ter acesso às camadas mais profundas, vai ter sempre a impressão que os pensamentos não param. E isso, não preciso nem dizer que uma falta de um sono adequado é um fator desestabilizador para o paciente, tanto o paciente bipolar, quanto o paciente esquizofrênico ou de outras psicoses. Então, o paciente que faz uso de olanzapina, no longo prazo, muitos deles terão que tratar essas vias aéreas obstruídas, né? Vão ter que usar o CPAP ou, em alguns casos, vão ter que realizar cirurgias no otorrino. Dito tudo isso, podemos argumentar que a olanzapina é um dos antipsicóticos mais caros no longo prazo. Não caro por causa do preço do medicamento, mas também pelos outros custos que irão incorrer, né? Remédios para diabetes, para dislipidemia, pressão alta, o CPAP, como eu disse. Isso tudo tem que ser posto na balança na hora de se prescrever um medicamento. Obviamente significa não use olanzapina? Não é bem por aí. Tudo é uma questão de risco-benefício, né? Alguns pacientes não vão responder os outros remédios, vão responder muito bem a olanzapina. E sem remédio, alguns pacientes ficam extremamente desorganizados, a vida social deles fica impraticável e o convívio com essa pessoa se torna, às vezes, até impossível, até perigoso em alguns casos. Então, algumas vezes vai ter que ser utilizada também. Não tem nenhum problema nisso. Aí, se vier a acontecer algum desses problemas relatados, aí eu manejo de efeitos colaterais. Aí não tem jeito. Sou o Dr. Omar Amazonas. Desculpa, esse café estava muito bom. Siga-nos nas nossas redes sociais. Minhas redes. Só tem.